Boa noite, aula 7. Vamos falar hoje sobre resultados da seleção de pessoas. Todo mundo me ouvindo? Sim, estamos. O slide está passando para vocês? Está na parte agora que eu estou falando da avaliação bimestral? Não. Não? Eu tirei o print, se quiser eu mando no grupo. Mas o meu slide para vocês está em que parte? Não está mostrando nada? Não, pra mim tá na tela inicial. Peraí. Pra mim tá na tela inicial também. Então, um simples detalhe. Compartilhar. Agora vai. Tá aparecendo. Agora tá aparecendo. Vamos lá. Aula 7, resultados da seleção de pessoas. Então, semana passada, nós falamos sobre recrutamento e seleção, certo? Como que é feito, os tipos de entrevista. O pessoal que estava, lembra? Que beleza, hein? Sim. E quem que já acessou o Ava, que eu vi que já viram, muitas pessoas já acessaram, já olharam a atividade que eu coloquei lá. Só que vocês estão, algumas pessoas, não todas, tá, que me entregaram aquilo, não, como que eu posso dizer, não levaram a sério como se fosse uma prova, uma avaliação bimestral. E aquelas 3 questões que estão lá é a nossa avaliação bimestral. O que eu fiz? Como eu sou um professor muito bonzinho, eu disponibilizei ela com uma semana antes para vocês. Vocês precisam me entregar ela até sexta-feira da semana que vem, que é o dia que nós vamos corrigir. Certo? Vocês podem, por favor, passar essa informação para o restante da turma que não está na aula hoje, por favor? Podemos. E uma coisa que eu não queria, por exemplo, as questões, as 3 delas começaram como explique. Então, não é pegar a parte que está no slide, copiar e colar e jogar lá dentro. Vai estar certo? Vai. Mas não vai valer um 10. Porque foi um simples copy-paste. Quero que vocês peguem a parte que está no meu slide, ou no livro, ou no AVA de vocês, e expliquem com as suas palavras para responder aquelas questões. Certo? Inclusive, uma delas é a aula de hoje. Bora lá. Jonathan, tá me ouvindo, cara? Pelo jeito, você vai ser um dos únicos que vai me responder aí. Adriana também. Pelo jeito, o Jonathan não tá me ouvindo. Só eu, então. Vamos lá, Adriana. Hoje vai ser você, então. Você estava na minha aula passada, não, né? Fiz a atividade, que eu tava doente. Aí eu passei Entendi. pelo e-mail. Uhum. Então, hoje você vai ser a cobaia. Vai responder todas as minhas perguntas aí. Ah, não acredito. A Gabriele não veio, ela tá doente também, não pôde participar, então os que falam mais são vocês, Jonathan, Adriana, o Thiago, acho que nunca mais aparece na minha aula, não sei o que aconteceu. Vamos explorar o Danilo também, que está aí. Vamos lá. Recordando o que a gente viu na aula passada, você deve ter notado que todo o processo de recrutamento e seleção conta com uma decisão a ser tomada, certo? Selecionamos os candidatos, aí tivemos, por exemplo, 2 pessoas muito parecidas e temos que decidir entre uma delas. Sempre a pessoa que não foi escolhida fica pensando em várias possibilidades de ela não ter sido escolhida. E esse é um papel importante que os entrevistadores precisam dar esse feedback depois para a pessoa. Porque imagina só, o Jonathan é um cara que já fez várias entrevistas que ele me falou. E nem todas passaram feedback para ele depois por que ele não passou. É claro que você não vai poder ligar para o cara numa entrevista e falar assim, pô, você não passou porque você é muito folgado, porque você se acha demais e não serve para a minha empresa. Não, você precisa dar uma disfarçada na desculpa que você vai dar para ele, talvez dê uma esperança, que é o que geralmente as empresas fazem, ó, para essa vaga você não passou, mas seu currículo vai ficar aqui. Sabe aquela historinha para você ficar esperando a vida inteira e nunca mais ser chamado? É mais ou menos isso. Isso aí é complicado. Então, mas é melhor você receber um feedback desse do que você não receber nada, né? Você ficar lá esperando a resposta da entrevista que você fez
e não receber nada, não saber se você passou. Quer dizer, você vai saber que você não passou porque você não foi chamado, mas não vai saber o porquê, e nem com tanta antecedência também saber por que não passou. A eficácia será mensurada pela constatação de ter contratado os melhores talentos. Ou seja, quando você ficou com aquelas duas pessoas, sabe que as pessoas têm a mesma capacidade técnica, o mesmo currículo, a mesma formação escolar, e você teve que escolher uma delas. Antes da gente ver o que eles orientam a gente a fazer, Adriana, numa situação dessa, qual decisão você tomaria, por exemplo? As duas pessoas são iguais, para o mesmo cargo, as mesmas situações dela. O que você usaria para escolher uma ou outra? Olha, eu buscaria, eu não sei se isso já faria parte da entrevista, do processo seletivo, mas eu buscaria me aprofundar melhor no que essas duas pessoas fez na experiência anterior delas. Eu buscaria saber qual foi o motivo da demissão. Eu acho que isso seria um fator importante para saber como seria o comportamento delas nessa nova empresa. Tá, vamos complicar um pouco sua vida então. As duas nunca trabalharam, é o primeiro emprego das duas. Então, eu ia partir para o lado de verificar se elas têm alguma habilidade, algo que faça uma diferença. Por exemplo, elas têm o mesmo perfil, só que a Ana fez curso de espanhol e a Carol não fez. Então, A Carol seria fez também. diferencial. A Carol fez Então, também. nossa, É melhor passar calma, um teste pra eles, pra Tá elas. bom. calma. Thiago, você passou um teste e as duas tiraram 10. E aí? Tem uma palavra, talvez vocês... A gente já falou dessa palavra e talvez não estou lembrando. E aí, como vocês contratariam? Mandava ela tirar para o ímpar? Tá falando é o talento? É? A palavra que você está falando? Porque os Se eu for- talentos são diferentes. Teria que ter algum critério para avaliar quem ia ficar ou não. Quem falou isso? A Adriana também? Adriana. Então, talento. Lembra que a gente conversou que talvez a gente não descubra o talento em uma simples entrevista? Sim, isso é. Como você ia usar o talento para falar que aquela pessoa, que a Ana é melhor que a outra, por exemplo? Eu tentaria passar uma dica fora do que elas esperavam na entrevista de trabalho. Seria algo diferente, vamos supor, a entrevista era para auxiliar administrativo. Depois que eu fiz a avaliação do perfil de ambas, eu iria passar uma dinâmica relacionada a algo que não tem a ver com a área administrativa, para ver como ela se daria com situações diferentes do ambiente de trabalho. É. Não sei, é um propósito. Tiago, alguma outra sugestão? Não. Eu só tinha um teste em mente mesmo. Se vocês chegassem em último caso, tivessem que escolher pela empatia. Pô, eu me dei melhor com essa. Pô, aquela ali, talvez um tiquezinho que ela tenha lá, sei lá, fica piscando, fica mexendo a boca, não me incomoda e eu não vou contratar ela. Você como a pessoa que está entrevistando, beleza, você até pode usar esse argumento para você para contratar essa pessoa. Como você daria esse feedback para ela depois? Ó, você não foi contratada porque você deu 3 piscadas a mais na minha entrevista. Como vocês se sentiriam passando isso, sabendo que você aprovou a pessoa por causa de um detalhe, talvez uma coisa que você não tenha gostado nela, que não é relacionada ao trabalho, à vaga que ela está concorrendo, e se coloque no lugar da pessoa que foi reprovada por causa disso. Como vocês se portariam? Estou pensando. Então, pessoal, o resto da turma pode falar também.
Bom, uma parte da minha Jonatas. nota de sexta-feira, vocês sabem que é participação, né, galera? Então, vamos lá que eu preciso pelo menos saber quem participa das aulas, quem está nas minhas aulas. Porque a partir do momento que eu coloco o slide aqui, eu não vejo mais os nomes, só vejo quando aparece aqui para mim, quando a pessoa está falando. Caramba, nem assim, nem fazendo uma chantagem emocional, a galera participa. Brincadeira, viu? Vamos lá, Danilo, fala alguma coisa aí, cara. Você fala bem. Nada. Então vamos lá, vai, eu desisto. Vou dar aula sozinho aqui, eu dentro do computador. O Thiago vai falar alguma coisa. Vamos, Thiago. Não, tá lagado aqui. Tá o quê? Tá lagado, a internet tá ruim, tá repetindo tudo. Entendi. Vamos lá, então. Os resultados da seleção... Oi. Professor, Não, eu iria falar para a pessoa que ela não foi escolhida porque, justamente, só porque eu encontrei uma pessoa que fosse um pouquinho mais adequada àquela vaga. Tá, vamos fazer de conta que essa pessoa sou eu, que você está dando esse feedback aí. Mas, Sim. ô Danilo, o que é ser um pouco mais adequado? Aquela pessoa está um pouquinho acima, um pouquinho mais preparada. Aí eu começo a chorar. Mas, preparada como? A vaga era tudo que eu queria. Tudo que eu preparei a vida inteira para ela. Emocional também, né? Queria falar. Mas aí você finalizaria e falava, beleza, ó, não deu, vamos para a próxima. Ô, professor, mas aí, por exemplo, eu se falo eu fosse contratar a pessoa, eu não poderia contratar ela só por uma fase de teste primeiro? As duas? Uma só. Primeiro. Mas a outra deixaria, tipo, em espera, assim, não sei. Então, mas imagina se você fosse essa pessoa que ficasse em espera. Você ia ficar Alimentar esperando? Se você é tão bom, o mercado ia te pegar na sequência. E se eu contratar as duas para fase de teste? Aqui, se der melhor, fica. E se a sua empresa deixar você fizer isso, é a melhor coisa que você pode fazer. Porque daí, além de eu dar a chance para as duas pessoas, elas também vão se esforçar ao máximo, né? Para tentar mostrar resultado. O problema é a empresa fazer isso. Tipo, É. se me perguntar agora uma que tenha feito isso que eu conheço, eu não lembro. Eu vou contratar as duas, a não ser que seja estagiário, jovem aprendiz, aí sim. Sim. Onde eu trabalho, o que a gente fazia? A gente contratava terceiros. A gente tinha as vagas de técnicos, nós contratávamos terceiros para ficar nessas vagas. A gente economizaria um dinheiro durante 9 meses que o terceiro pode ficar e contrataria os 2 melhores depois. Era uma ideia que a gente fazia, até sermos enunciados. Porque um projeto tem que durar 9 meses, e não 9 meses com cada funcionário. Então, a gente fazia isso há 3 anos seguidos já. A gente contratava terceiros melhores que se sobressaíam, a gente efetivava. É uma ótima estratégia, só que o governo também não deixa, né? As leis do e-social, essas coisas assim, proíbem a gente de... Porque parece que a gente está testando e, consequentemente, enganando o governo. Por isso que eles não deixam, senão... Mas se deixar, seria ideal. Ó, faz bastante tempo, mas quando eu fui contratado para estagiário, lá em 2000, vai? 2000? 99. Tava eu e mais um, nós dois chegamos na fase final do processo de 15. Aí nós dois, no final, tipo, eu acho que chegou nessa história que eu tô falando para vocês. Os dois eram muito parecidos, estavam no mesmo semestre de faculdade, conhecimento era igual, e eles tiveram que escolher entre um e outro. Só que eu era indicação de um cara de mais tempo de empresa, e o outro era indicação de um cara de menos tempo de empresa. E foi essa a decisão que eles tomaram. A minha indicação era melhor que a do cara. Mas aí passaram 2 meses, 3 meses, foi um tempinho. Aí contrataram ele também. Abriu uma outra vaga de estagiário e contrataram ele também. Mas você viu, foi num detalhe que eu só descobri depois que eu entrei. Eu poderia ter sido eliminado na primeira fase, na última fase, ficou entre eu e ele, não sabia o porquê que eu não passei. Mas, como eu fui contratado, eu descobri por que eu passei. Não era porque eu era melhor que o cara, é porque a minha indicação era melhor que a dele. E quando ele entrou, eu contei isso para ele também. Falei, tá vendo? Você escolheu a indicação errada, eu entrei primeiro que você. Mas são situações difíceis de
de você ter. Imagina só se o cara me contrata pela indicação e eu vou mal ou não atendo as expectativas que o cara tem, ele vai ficar pensando, putz, o outro cara era melhor que ele, devia ter escolhido ele ou fiz a escolha errada. É uma coisa que você, como gestor ou como pessoa do RH ou contratante, vai passar muito na sua vida ainda. Vai contratar a pessoa errada? Vai contratar a pessoa certa depois? Vai. A ideia é sempre contratar pessoas certas, mas nem sempre isso acontece. Os resultados da seleção realizada com sucesso trazem outras vantagens econômicas, além de incrementar a produtividade. Por meio de quê? Adequação do colaborador ao cargo e, consequentemente, satisfação, ou seja, você fez a escolha certa. Adequou o colaborador ao cargo que você precisava e teve uma satisfação esperada. Rapidez em se adequar e ajustar as novas funções. Isso entra naquele quesito de que sempre a gente coloca no currículo, aprendo rápido, tenho facilidade em aprendizado. Isso aqui prova se você teve mesmo ou não. Você conseguiu se ajustar, conseguiu se adequar? Isso provou o que você falou. Melhora do potencial intelectual com a escolha sistemática dos melhores candidatos. Pensa você no RH e todas as suas contratações ou todos os seus candidatos que você manda para o gestor são ruins. A gente usou um debate na aula passada. O RH mandou a pessoa boa, achando que é boa, aí o Thiago questionou, dizendo que não era. Professor, Oi? tá me ouvindo? Sim, quem é? É o Jonathan. Pô, tô te chamando faz meia hora, cara. Você apareceu agora. Tá com um maior problema aqui, meu. Já tô quase meia hora na aula aqui. Não, eu vi que você tava desde o começo, eu não tava conseguindo me responder. Então. Vamos lá, mais alguma das vantagens. Estabilidade no trabalho e redução da rotação de pessoal. Tirando as empresas de telemarketing que gostam dessa rotação, já estão acostumados com essa história de que cada dia tem um funcionário diferente, as demais empresas não gostam disso. Rotação para eles é perda de tempo, porque vai ter que treinar o cara de novo, vai ter que fazer o processo seletivo de novo e assim por diante. Maior rendimento no trabalho. A pessoa está lá há mais tempo, ela já conhece o ambiente, já sabe direitinho o que ela tem que fazer. Com isso, sobra tempo para ela pensar em coisas novas, ideias novas, coisas inovadoras para talvez mudar o que já é feito diariamente no serviço dela. Redução da necessidade de treinar para o desenvolvimento dos cargos, deixando os recursos financeiros e de tempo para serem investidos em outras áreas. Vocês acham que treinar uma pessoa... vou colocar um monte de estagiário aqui. Não é prejuízo para a empresa? Você imagina, alguém vai ter que treinar ele. Essa pessoa que vai treinar ele vai deixar de fazer o seu trabalho para treinar esse estagiário. Aí você treina, deixa o cara bom pra caramba lá. Ele fica tão bom que o concorrente vai, paga um pouquinho mais e contrata ele. Não acontece isso? E vocês sabem muito bem, estagiário é uma raça de que você pagar se o seu vale-refeição for R$10 maior que do outro emprego que você está, você já muda de lugar. Certo? Verdade. Eu tenho um funcionário que ele faz assim, mas é porque ele gosta de brincar também. Ele é bem gordão, tem sempre, sei lá quantos quilos. Ele fala, se me pagarem, se o vale-refeição da outra empresa for maior que daqui, eu vou embora. Porque o negócio dele é comer. Ele falou que usa o salário dele inteiro para comida. Não duvido pelo tamanho dele. Mas são coisas que, se tiver uma demissão, por exemplo, o meu diretor chegar e falar, Ricardo, eu preciso que você me dê uma cabeça aí urgente para diminuir pessoal. Vai ser o primeiro. Eu sei que o mínimo de detalhe que ele arrumar em outra proposta, ele vai embora. Então, quando vocês estiverem satisfeitos com o emprego de vocês, não falem, não demonstrem. Nunca fala pro cara, se aparecer um emprego melhor, eu vazo daqui. Porque se aparecer uma oportunidade de cortar a cabeça, você vai ser o primeiro também. A aplicação de entrevistas por competência, vocês lembram da entrevista por competência, que era a entrevista mais complicada que tinha, que eram aquelas perguntas de, tipo, como você fez para sair de tal situação? Como você faz para trabalhar em grupo, fazendo com o grupo colaborar com você? Perguntas mais que não tem uma resposta direta, sim ou não, e perguntas que a resposta tem que ser mais elaborada. Esses são tipos de entrevistas por competência estruturadas ou não estruturadas.
Dinâmicas de grupo ou testes validados fornecem informações que, integradas, conduzem a um resultado. Foi o que a gente falou. Foi o que a Adriana falou no começo. Eu vou fazendo dinâmica, vou fazendo um teste, o Thiago falou também. Um teste até eu chegar no diferencial entre as duas candidatas. O que você tem que evitar sempre é o uso de uma ferramenta só. Deu empate? Vou escolhendo para o ímpar. Vou usar um tipo de entrevista só, um tipo de dinâmica só. Você nunca vai chegar na conclusão ideal para você no final e falar assim, não, essa realmente era a minha melhor candidata. Se deu errado depois, não foi culpa minha. Nas entrevistas, ela foi a melhor candidata, sobressaiu, eu tenho certeza e consciência limpa disso. E ele fala também que a complementação de diversas ferramentas aumenta a validade do processo. Claro para todo mundo até aqui? Sim, ficou claro. Mais uma vez, pensem que dentro daquelas 3 perguntas lá tem coisas dessa aula também, hein? E eu preciso de coisas explicadas. E o que vai valer bastante naquilo são coisas que não estão escritas e coisas que a gente fala em sala de aula. Tanto eu como algum aluno que responde. E eu lembro bem, hein? Tenho memórias boas das pessoas que falam e o que falam. E se vocês colocarem coisas diferentes do que estão nos slides lá, a pontuação com certeza vai ser maior. Não entenda como uma pressão, beleza? Beleza. Para esse cara aí, Roberto Wong, ao escolher candidatos finalistas em um processo seletivo, serão considerados fatores como, que a gente já falou, escolaridade, conhecimento de línguas, faixa etária, tempo de experiência em uma área específica, cargos ocupados, passagem por empresas de um determinado setor, entre outras. Ou seja, se você, dentro desses 5 processos que ele colocou, não conseguir definir, que foi o caso que eu estava dando de exemplo para vocês, aí vocês partem para alguma coisa de vocês. Uma empatia, uma coisa, achei aquele mais bonito que o outro, e etc. Porque não vai ter outro jeito para vocês finalizarem essa seleção. O que ele julga mais difícil, entretanto, é compreender o quesito viés subjetivo. Vamos entender o que é esse quesito. Por subjetivo, se quer dizer que não há uma razão, uma lógica que explique o porquê de simpatizar mais com um determinado candidato A em detrimento com o B. Então, subjetivamente falando, não tem como você falar, eu gostei mais desse. Por quê? Não sei, eu gostei mais desse. Entre você, que é o gestor ou o RH, ou você que é o RH e o gestor, você pode até falar, os dois são muito parecidos, mas eu não sei por que eu gostei mais desse cara aqui. E é o que os caras falam de feeling. E traduzindo, que é o feeling, é o sentimento intuitivo, pressentimento, capacidade de sentir uma situação. Você pode até falar para o cara, não sei te explicar, mas o meu sexto sentido diz que o candidato A vai ser melhor que o B. Mas vamos decidir aqui, porque eu não tenho argumentos lógicos para isso. Comigo já aconteceu várias disso. O RH fala que esse é muito bom, mas não sabia explicar por quê. Eu achava que o outro era muito bom, não sabia explicar por quê. E aí, como eu falei na última aula, a gente tinha aqui uma opinião de uma terceira pessoa. Talvez essa opinião da terceira pessoa até fale o que esteja no seu feeling ali, na sua empatia com a pessoa e te ajude a escolher o melhor candidato. Agora, já a análise subjetiva tem um forte peso na decisão final. Ela indica, por exemplo, o entrosamento, o sentimento, a intuição. Outros fatores emocionais. Uma coisa que a gente pode testar numa entrevista, essa pessoa, por exemplo, fica muito nervosa quando tem uma pergunta que ela não sabe responder. Às vezes não tem nada a ver com a vaga e você faz uma pergunta só para testar o grau de nervosismo dela. Aí, se ela estiver tranquila, sabe que aquilo não faz parte da aula, ela fala, da aula não, do cargo que ela pretende fazer, ela pode simplesmente falar assim, felizmente, como não é da minha área, eu posso falar alguma coisa, mas não vou falar com certeza absoluta, porque eu não sei do que se trata. Ou ela começa a enrolar, por exemplo, pergunta sobre... vamos chutar alguma coisa bem chula. Eu pergunto sobre as características de uma vaca e você começa a responder que ela late, que ela mia, sem saber do que você está falando. Isso já mostra o seu grau de personalidade. Você fala, ele não soube admitir que ele não sabia, inventou qualquer coisa, tentando me enganar.
Porque a primeira coisa que você tem que pensar quando a pessoa te faz uma pergunta é que talvez ela saiba a resposta. Saiba pelo menos o que está falando. Então não adianta vocês inventarem qualquer abobrinha lá. E é a mesma coisa de uma prova. Eu peço para vocês alguma coisa e vocês falam, pô, dá para eu responder em 2 linhas, mas eu vou encher linguiça aqui para o professor ver que eu escrevi bastante coisa. Não adianta nada. Tem que estar, se vocês for escrever bastante, tem que ter algum contexto. Lembra quando a gente estava no... Oi. Pode falar, pode falar. Pode falar. Não, é isso que você tinha falado agora, de quando as duas pessoas têm o mesmo perfil, aí você vai perguntar algo na entrevista que não está totalmente relacionado ao cargo dela, por causa do que eu tinha te falado, que eu ia fazer, além da dinâmica. Então, mas isso, por exemplo, você pode cair numa furada, né? A pessoa pode falar, meu, infelizmente, ou como não é da minha área, eu não sei te responder. Aí você vai fazer o quê? Vai culpar ela por não saber responder uma pergunta que não era da área dela? Fica complicado também, não fica? Ou você vai aprovar a pessoa que te enrolou falando um monte de abobrinha lá para você. Qual seria a sua situação nessa? Assim, se é da área, dá pra, tipo assim, se é da área e ela não sabe responder, beleza. Agora, se não é da área dela e ela não vai saber responder, já é diferente. Mas aí tem a questão de que, meu, ela pelo menos tentou e a outra não tentou. Como é que fica? Professor, mas você acabou É de melhor falar. tentar e fazer errado do que não tentar. Então tem que ver Você por acha? esse lado também. Então, Eu aí, acho que cargo, Uma coisa né? na Se você empresa. aí Acontece você não algo vai na ter que empresa que decidir por alguma com outra o setor alternativa dela. também, que não vai ser a resposta. Aí vai depender do cargo também, né, professor? Tipo, por exemplo, se você quer ver uma atitude na pessoa. Ah, eu vou contratar ela, tipo, por exemplo, pela atitude. Eu vou perguntar um negócio que nada a ver. Aí, se ela responder, tipo, por exemplo, ó, eu não sei o que que é, mas eu vou te dar um exemplo e tal, e falar, ter atitude, até vai. Agora, tipo, ah, isso aí não é do meu, não é, não é da minha alçada, não é do que eu estou acostumado a fazer. Então eu não sei, entendeu? É um caso. Agora, tipo, você encher linguiça para querer, tipo, ah, eu vou falar aqui só para ele ver que eu sei, tipo, como se fosse isso, eu acho, sei lá. E tem casos também que você pode se dar mal numa dessa, vai. É que você sabe que eu tô aqui para complicar a vida de vocês, né? Eu até posso concordar com alguma coisa, mas eu preciso achar um item para discordar. Vamos pensar o seguinte, você pega um cara que ele é muito bom em conhecimentos gerais. Ele sabe um pouquinho de tudo. Sabe inventar de tudo. Você está fazendo uma entrevista para gerente financeiro e você pergunta sobre veterinária para ele e ele sabe te responder. E o outro cara é muito bom, mas tipo um cara excelente para ser esse gerente administrativo, gerente financeiro. E aí, você pode se enganar, não? Isso é verdade. Então, exatamente. Vai do Agora, desdobramento do cara. A gente professor, pode... falando em atitude que o menino falou, não sei qual professor deu esse exemplo, mas teve um caso desse, eram 2 concorrentes, o mesmo perfil. Aí na sala da entrevista, o entrevistador, ele pegou uma bolinha de papel e deixou assim na sala. Aí o menino pegou, que estava sendo entrevistado, pegou, levantou e jogou a bolinha no lixo. Aí foi ele que passou, porque ele teve essa atitude de ver o lixo no chão, levantar e jogar fora. E o outro não teve. Pode ser. Eu conheço uma outra história também, de que o cara entrou na sala, passou pela porta e sentou na mesa do cara para fazer a entrevista. Aí o entrevistador chegou para ele e falou, fecha a porta, por favor. Ele foi e olhou para a porta. Olhou para a porta e falou, já fechei. E o outro cara entrou, a hora que ele perguntou pro cara, fecha a porta, por favor, né? Ele já fechei. Nem precisou olhar para a porta. E aí? É uma decisão do cara também. Posso ter 2 hipóteses para essa situação. O primeiro é tão confiante no que ele faz e tão concentrado no que ele está fazendo, mesmo estando numa situação de nervosismo, que ele falou, não, eu já fechei a porta. E o outro
talvez pelo nervosismo ou por medo de desobedecer uma ordem do cara, foi confirmar se a porta estava fechada. São situações. Mas aí vai do perfil que você busca. Pessoas com atitudes, pessoas confiantes, não sei. Tem que Então, ter algo que vai definir a pessoa. Exatamente isso que eu falei agora, entendeu? Tipo, você precisa fazer a pergunta certa para definir o que você quer. Eu quero, Porque você sabe o que você quer, só tem que saber se a pessoa quer aquilo. Tipo, por exemplo, Vamos eu continuar quero um então. cara de atitude. Pode falar, João. Não, tipo, só complementando. Tipo, eu quero um cara de atitude. Então eu vou fazer perguntas para ver se o cara tem atitude mesmo, entendeu? De responder, tipo, esse negócio de confiança. Eu quero um cara que seja confiante. Ah, fecha a porta para mim, por favor. Não, já fechei, sem olhar. Tipo assim, o cara tá confiante. Né? É isso aí. Você tem que fazer as perguntas certas para o cargo que você está querendo, para o tipo de pessoa que você está precisando. Exatamente. Esse cara aqui considera uma arte que requer sensibilidade do avaliador e oferece 3 dicas que ele usa e recomenda aos responsáveis por selecionar ou escolher candidatos no processo seletivo. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando a gente está falando da pessoa como escolher um candidato, no nosso caso, mais no de vocês talvez, vocês têm que pensar, aprendendo isso, o que as pessoas estão olhando em vocês quando vocês vão fazer alguma entrevista. Vocês conseguem ver por esse lado ou não? Porque eu acho que vocês vão viver isso mais agora do que o papel de um entrevistador. Eu não entendi. Tirando a Vitória... Hã? Eu não entendi, desculpa. É assim, tirando a Vitória que já trabalha com RH, vamos pensar o seguinte. Eu estou dando várias maneiras de você entrevistar uma pessoa, certo? Certo. Você sabendo essas maneiras que a pessoa vai te entrevistar, você precisa levar isso para quando você for fazer uma entrevista. Você vai pensar o seguinte, vamos pensar nessas 3 dicas aqui, Jonathan. Ó. Olhar nos olhos da pessoa e perguntar se compraria o carro usado dela caso lhe fosse oferecido. Pense o seguinte, o cara vai olhar para mim e vai tentar ter a confiança, vai ver se eu passo uma confiança para ele para eu poder trabalhar com ele. Ou seja, essa história de comprar um carro de uma pessoa conhecida, você pode falar assim, o cara é meu amigo, ele não vai me vender um carro ruim. E essa é uma das impressões que você tem que ter quando você está entrevistando alguém. Olha para ele e pensa assim, se esse cara me oferecer um carro agora, eu vou comprar dele por confiar no que ele me falou aqui em meia hora de entrevista? Se chegar na conclusão que sim, que o cara é confiável, é verdadeiro, ótimo. Agora, coloca você no lugar de quem está sendo entrevistado. Você já pensa assim, o cara vai querer que eu passe confiança para ele. Que eu passe que eu sou uma pessoa de que, se eu falei que X é X, X é X, e ele vai acreditar em mim, entendeu? Entendi. Outro item. Ainda olhando para a pessoa, se perguntar para você agora, mentalmente, eu levaria essa pessoa para o meu círculo de amigos íntimos? Você pensa assim, eu faço isso, o meu time inteiro sai comigo na quinta ou na sexta para tomar uma cerveja. Dá para eu levar esse cara para ir junto? Ou então uma outra situação. É pessoal, né? É? É? Não, eu falei que nesse caso já iria estar olhando pelo lado pessoal, né? Talvez o lado pessoal, porque você não consegue trabalhar com uma pessoa sem ter o lado pessoal dela com você. Vou dar um outro exemplo. A minha sala, por exemplo, só tem, a maioria são homens, e eles falam muita besteira, entre aspas, vamos pensar em besteira num termo geral. Será que essa pessoa vai conseguir trabalhar junto com esses caras? Ela vai conseguir se enturmar e se sentir à vontade ali dentro? Tem que pensar nesse aspecto também. Tem que ir pensando, enquanto você conversa com ela, se aquela pessoa se adequa para aquele cargo que você quer, para aquela pessoa que você quer. Eu acho que eu já dei esse exemplo também. O pessoal que trabalha comigo, eles são bem descontraídos e trabalham no telefone o tempo todo. E aí, numa entrevista, o cara fala assim para mim, eu gosto muito dessa área e tal, eu gosto de monitoramento, mas eu não gosto de falar no telefone. Na hora, todas as qualidades que o cara tinha, acabou. Morreu ali. Acabou mesmo. Porque... ele foi sincero. Então, exatamente. A sinceridade dele acabou com o emprego dele. Você quer uma pessoa que vai conseguir falar no telefone, né? Não que seja sincero. Então, primeiro, por que ele mesmo se queimou? Porque ele não sabia para que era a vaga. Se ele soubesse para que era a vaga, nunca ele falaria isso.
É a mesma coisa de você falar que você quer ser um atendente de telemarketing e não gosta de falar no telefone. Não adianta. Por último, visualizar a seguinte situação. Essa é um pouquinho mais longa. Deixa eu puxar aqui. Essa pessoa e você estão dentro de um elevador, mas é para se pensar também, ó. No 29º andar de um prédio e na descida acaba a energia elétrica. E vocês ficam confinados nesse espaço minúsculo por 2 ou 3 horas. Nessa situação de estresse, ficaria tranquilamente ao lado dessa pessoa até serem resgatados, ou seria um inferno já depois dos primeiros 5 minutos? Isso você só olhando para ela. Esse é o papel de um psicólogo. Sabe quando o cara fica te olhando, parece que ele está te analisando lá no íntimo? É que ele está pensando em situações que ele possa viver com você. Ou estar com você, já pensando lá na frente, caso você tenha passado por toda a parte técnica, ele vai começar a te analisar pessoalmente. Aí você fala, essa pessoa, ela é tão inteligente que ela me irrita. Isso você pensando em 2 horas com ela, imagina você trabalhar 8. Ou então, essa pessoa é tão devagar que em 10 minutos eu vou me estressar com ela. Ou então essa pessoa é tão acelerada que, ela vai estressar todo mundo lá dentro ou vai morrer estressada porque o pessoal não segue a linha dela. Ficou claro também esses 3 exemplos? Sim. Ficou. Sim. Agora só um pensamento. Se a intuição e o sentimento genuíno de confiança estiverem guiando este processo e as respostas forem sim para essas 3 questões, então pode contratar essa pessoa com elevada segurança, pois as chances de dar certo são altas. Isso são pesquisas, tá? Você conseguir fazer essas 3 regrinhas aí, nas 3 você se dá bem com essa pessoa, você só vai descobrir se não é a pessoa certa depois de você casar. Aí você vai ver que não é bem aquilo, mas tirando isso, profissionalmente, dá para viver com essa pessoa. Agora, para tornar a contratação um processo mais produtivo, vamos considerar alguns fatores também. Vou passar rápido nisso para não ficar muito cansativo também, que eu preciso dar uma outra aula depois dessa. Para vocês também. Analisar todas as respostas oferecidas pelo candidato na entrevista e na dinâmica de grupo. A gente já falou isso. É mais que um resumo de tudo que a gente falou até agora. Pressa ao se contratar pela necessidade de contar com um profissional em curto prazo pode representar um problema. Lembra quando a gente falou? Você está com pressa, você não vai analisar todos os detalhes. Você vai ver alguns, você tem 5 itens para analisar. O cara passou em 3, você fala, 3 já é maior que 2, deixa para lá, vamos contratar ele. E talvez esse desses 2 que ele não passou possa ser um fator fundamental para dar errado. A terceira, contratar baseando-se apenas em indicações pode trazer vários transtornos, pois o candidato pode apresentar baixa qualificação para o cargo. Mas isso é bem complicado. Se quem indicou é um gerente seu, por exemplo, como você vai falar para o cara que o filho dele foi reprovado? Indicação é muito complicado. Ou você não aceita indicação de ninguém e já fala, não, indicação eu não aceito, manda passar por os processos normais. Ou, não sei como é que você vai fazer, não. É difícil. A parte de indicação, se for por um superior, é bem complicado. Aí você fala, vou chamar para entrevista pelo menos. Aí o cara já dá mais esperança para o cara ainda. E assim por diante. Claro? Professor. E como eu falei no começo da aula, ao final do processo seletivo, o ideal é que todo candidato receba um retorno sobre a participação no processo seletivo. Você não foi aprovado, você vai ficar para a próxima, ou então faz igual a maioria dos RHs educadinhos fazem. Manda um e-mail. Um textinho básico lá, só troca o nome do começo para ele, dizendo que o currículo dele vai ficar no bolsão de currículos, etc. Claro? Seguinte, eu vou encerrar essa gravação, mas não saiam daí, por favor. É aquela despedida sem ser despedida, tá? Pessoal, obrigado. Aula 7 terminando. Boa noite. Boa noite. Boa noite.